Guardião, dando continuidade aqui na nossa aula, eu quero que você entenda que o princípio que eu vou mostrar para você serve para qualquer ficha técnica. Você tem vários modelos, como eu disse, na internet, só que eu quero que você compreenda o princípio, o que você deve preencher, como você preenche, como é que é feito esse cálculo, para que realmente esteja claro na sua cabeça e você consiga multiplicar isso dentro do seu restaurante. Então, para nós iniciarmos aqui, você precisa compreender que o primeiro ponto é você colocar aqui o nome desse prato. O que que você está fazendo? Qual é o prato que você está fazendo, tá? Qual é a receita? Qual é o molho? Qual é a massa? E assim por diante. Então, o rendimento aqui. O rendimento é o seguinte: o quanto rendeu aquele produto. Quando você fez aquele prato, ele vai servir uma ou duas pessoas. Quando você fez aquela massa, quantos quilos rendeu aquela massa? Muitas das vezes você faz a massa, mas você não sabe o quanto rendeu aquela massa. Por quê? Vamos dar um exemplo na coxinha. Você vai lá e fez uma massa para coxinha. Quanto rendeu? Ah, rendeu 10 quilos. Quanto vai custar o quilo daquela massa? Ah, aquela massa vai custar R$ 10 o quilo. Tá, se você está usando então 50 gramas de massa, você vai pegar 50 gramas vezes 10, você vai ver o quanto custa cada coxinha. Então, você está entendendo a lógica? Você tem que seguir uma lógica para poder fazer ficha técnica. Muitas das vezes você já quer ir para o final, para a precificação. A precificação não é o início, ele é o final de tudo. Então, aqui você vai compreender que tem que ter o rendimento. Os próximos passos são os ingredientes, tá? Então, aqui você vai colocar óleo, macarrão, tempero, tudo que você achar que deve colocar. O importante aqui, depois você vai compreender como é que a gente faz esse preenchimento aqui. Mas, no primeiro momento, você vai compreender que aqui você vai colocar alcatra, né? Então vamos dar um exemplo aqui da forma que nós fizemos ali atrás, né? Alcatra. E aí, qual é o peso líquido? Lembre, galera, vocês mandaram para a cozinha 9 quilos, né? 10 quilos e voltou 9. E agora você vai fazer um prato. Quantos quilos você está usando? Ah, eu estou usando 200 gramas. Opa, então a gente coloca 0,200 gramas, tá? E aí, quando você vai para a unidade de medida. Qual é a unidade de medida? Quilo. Opa, então é quilo. Qual o fator de correção? Lembra quando a gente fez lá de 10 voltou 9? Então é quanto? 90. E quanto me custa? Qual é o quilo dessa alcatra? Lembre-se que a gente precisa compreender que o quilo da alcatra é o quanto você pagou lá do fornecedor. Então vamos dar um exemplo aqui. Você pagou R$ 28,90, tá? Eu sei que está um fora. Observe um detalhe aqui, pessoal, que nós estamos falando que um quilo, né? Um quilo dela custa R$ 28,90, só que eu estou usando nessa receita 200 gramas, então quer dizer que vai me custar 6,42. E só que observa aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, um quilo, tá? Um quilo. Observa que com a perda de 10%, e nós estamos usando 90%, mas houve uma perda de 10%. O seu preço final vai ser de 32 e não mais de 28. É aqui que é a sacada, porque muitas das vezes você não está conseguindo controlar essa perda e repassar isso para o seu cliente, para ele poder pagar isso. Então, voltando aqui no exemplo, ó, vamos deixar 200, então quer dizer o seguinte, para vocês poderem entender. Para 200 gramas líquido, eu estou usando 222, porque é a perca de 10%. Então, eu estou usando 222. Aí existe o cálculo que é que eu vou pegar o meu preço bruto e encontrar o meu preço líquido, tá? Para quê? Para eu realmente começar a calcular isso pelo meu preço correto. E não vou mais calcular por 200 gramas, vai ser calculado por 222. Aí quem paga a perca é o cliente, tá? Então aqui você vai preencher dessa forma que eu falei, e na parte de baixo aqui você vai entender que ele vai ter aqui o custo da receita e quando você vier aqui e colocar um exemplo aqui, ó, a gente vai colocar dois, né? A gente vai colocar o rendimento de 2. Tá vendo que o custo aqui, ó, deu 3,21. Então isso significa o quê?
E ali é a receita. Vamos dar um exemplo que esse produto me atende em duas pessoas. Ou ele é uma massa, que depois mais para frente vocês vão ver, que ele me atende tantas gramas e assim por diante. E aqui você coloca o preço de venda. Então, mais para frente você vai compreender melhor isso daqui. Essa daqui é a base, tá? Isso aqui é uma base para você poder fazer. Agora, vamos lá para outra aula.